Não vá direto a casa. Primeiro vá à loja de modas. Ao fazer suas compras, guarde o talão. Você já começou bem, meu caro. Zininho, vida e acervo. O poeta que cantou e encantou a ilha. Numa tarde cinzenta de sábado, dia chuvoso, quem passava pela Praça 15 de Novembro, no centro da capital catarinense, não imaginava a perda que a cidade acabava de ter. Na Câmara Municipal de Florianópolis, ele estava deitado com a roupa preferida, terno branco, camisa de gola olímpica preta e sapatos brancos. Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, faleceu no dia 5 de setembro de 1998, no Hospital Nereu Ramos. A filha caçula de Zininho, Cláudia Barbosa, relembra o momento. Eu estava com ele, aí fui pro necrotério até conseguirem liberar a câmara. E aí a gente levou o corpo para lá. E foi triste, mas foi bonito porque tinha muita gente. Tinha a banda da Polícia Militar tocando as músicas dele na Praça 15, de frente para a câmara. O caixão ficou no plenário. E uma fila que vinha lá de baixo, assim, subindo a escada para passar pelo caixão dele. E aí depois disso a gente foi até o Itacurubi e aí ele foi sepultado lá. Ele não se preocupava com a saúde. Fumou até os últimos dias de vida, segundo o médico pneumologista Antônio César Cavalazzi. O Zininho, como todo grande fumante, teve problemas respiratórios. Era um boêmio e os boêmios com muita frequência fumam. O Zininho fumou por muitos anos, quase até a morte. A grande doença que ele sempre teve foi um enfisema pulmonar. Ele acabou morrendo de problemas cardiovasculares, agravados pelo enfisema que ele vinha tendo já há muitos anos. O poeta sempre foi apaixonado por gravações. O acervo fonográfico dele possui desde momentos importantes do rádio catarinense até shows musicais. Zininho se dedicava em manter viva a memória da cidade, inclusive quando estava internado no Hospital Nereu Ramos. Ele levava quase um estúdio para dentro do hospital e ficava gravando aquilo com oxigênio no nariz. E ficava cheio de fita naqueles tempos, existiam fitas cassete ainda. Eu acho que aquilo era um lenitivo à doença dele. Ele descreveu as características do povo por meio de composições. Fez mais de 100 marchinhas de carnaval, sambas, canções e ranchos. O mais conhecido é o Rancho de Amor à Ilha, que se tornou o hino da cidade de Florianópolis. O hino de Rio Negrinho e de Joinville também são de autoria de Zininho. O amigo Francisco Egídio Amante não esquece o número de composições que Zininho tinha em mente. O maior talento era na composição. Ele, uma ocasião, nós ali tomando uma cerveja no bar, ele me disse: Chico, na minha cabeça eu tenho mais de 1000 músicas. E o Zininho, ele projetou Florianópolis além das nossas divisas aqui do município. No interior do estado ele era muito conhecido, no Paraná ele era conhecido. E, sobretudo, em função do Rancho de Amor à Ilha, que tornou-se o nosso hino, e que hoje é propagado em todo quanto é lugar, né? O Zininho foi, por exemplo, um dos marcos iniciais da radiofonia em Florianópolis. Zininho nasceu no dia 8 de maio de 1929. Era filho do jogador de futebol Alvim Godofredo Barbosa, o Camisa, e de Teodora Silva Barbosa. Francisco Amante e a filha Cláudia Barbosa relembram a história. Ele não é natural de Florianópolis, ele nasceu num lugar chamado Três Riachos, que é município de Biguaçu. Entretanto, com 2 anos e pouco, ele perdeu o pai e ele foi morar com a avó, porque a mãe dele casou-se outra vez. E a minha avó era muito jovem, a avó Dora. Então a minha bisavó, a avó Maria, ficou com o pai. Naquela época era assim, né? A avó ficava com os netos, porque não confiava de deixar na mão da avó Dora, porque a avó Dora era muito jovem e tal, e ela tinha uma adoração louca por aquele neto, que ela perdeu o Camisa novo, com 20 anos, e aí transferiu todo esse amor pro pai. Ele foi batizado como Cláudio, mas sempre foi chamado de Zininho. A jornalista Márcia Feizó explica o surgimento do apelido. Que eu descobri fazendo uma dessas entrevistas e é uma história curiosa que pouca gente se dá conta. Que Zininho não tem muito a ver com Cláudio Alvim, que na verdade provém do nome de batismo dele, que não era nem Cláudio Alvim, era Ourozinho. No Largo 13 de Maio, atual Praça Tancredo Neves, Zininho passou a infância. Ai, que saudade do tempo em que o ensaio era no Largo 13 de Maio. Quando você vai embora.
Zininho começou a compor e a despertar para a vida boêmia quando teve sua primeira desilusão amorosa. Mas logo se encantou por Ivete, sua futura esposa. Eles se casaram em 1947 e tiveram 4 filhos. Ivete Barbosa comenta como foi o início do relacionamento com o poeta. Começou em recadinho, né? Porque quase não saía de casa e a Dona Maria trazia os recadinhos. Quando chegou um dia, ele combinou para nós fugir. Eu fui para Canasvieira. A gente escutou tarde vezes a noite inteira, que a gente não dormia, né? Preocupada com meu pai. Aí a Dona Maria foi buscar nós e meu pai não sabia com quem eu... coisa, né? Porque não podia namorar mesmo. Aí foi quando ele descobriu que a Dona Maria estava procurando o Zininho. Aí disse assim, não, pode deixar que eles vão casar. Dia 31 foi que nós casamos. A vida recém-iniciada na boemia teve que ser adiada para surgir um homem de negócios. A filha Cláudia Barbosa conta dos empreendimentos do pai. Minha bisavó tentou fazer de tudo para que ele trabalhasse com alguma coisa mais rentosa, já que ele resolveu ter família tão cedo. E aí ele ficou trabalhando nesse carro de praça, né, que é um táxi, mas também não deu muito certo, porque daí ele saía para levar um amigo e aí já ficava. Daí minha avó abriu uma barbearia para ele. Ele botou o nome da barbearia de Dó Remi. E a barbearia ficava do lado de uma loja de disco. Aí ele abandonava a barbearia e ficava o dia inteiro escutando música na loja de disco. Aí não deu certo de novo. Aí ele foi pra música mesmo, foi trabalhar no rádio e deu certo como tinha que dar, né? Na década de 40, ele começou a trabalhar na Rádio Guarujá. A rádio dava destaque para os noticiários, radioteatro e programas de auditório. Francisco Amante relata a história do programa Gentleman do Samba. O programa ia ao ar uma vez por semana. Foi o diretor de Xerém que, quando fez a primeira apresentação do programa, ele apresentou, vamos apresentar agora Zininho, e deu a alcunha de o Gentleman do Samba. Ele abria a cortina do palco, aparecia só o rosto, e ele cantava uma música. Eu já não posso mais sair da rua, sou conhecido de qualquer jeitinho. E as meninas, quando vêm para a rua, vão logo dizendo, aí vem o Zininho, cantor de samba e outras coisas mais. Quando ele canta é mesmo infernal, e o culpado disso tudo é o Dib, por dizer ao microfone que ele é o tal. Ele teve como colegas de trabalho Neide Maria Rosa. Juntos foram considerados uma dupla perfeita, ganhando vários prêmios em festivais. Ela viria a ser a intérprete favorita das composições feitas pelo artista. Cláudia Barbosa relembra o sucesso da dupla. Eles eram parceiros de música e muito amigos. Então, o pai, quando compunha, já compunha para a voz da Neide. E a Neide interpretava como ninguém, como se ela tivesse composto aquela música. Era uma parceria perfeita, né? Além do que eles se divertiam muito, porque os dois eram muito engraçados, muito espirituosos. A Neide também gostava de uma boemiazinha, e eles parceiríssimos sempre, né? Zininho, em entrevista concedida ao jornalista Norberto De Pisolati no ano de 1987, comenta sobre o talento de Neide Maria Rosa. A Neide tinha tanto talento que a gente via um potencial imenso. Ela começou como locutora e eu sempre provoquei muitas coisas em cima do talento da Neide. Daí, na voz dela, na versatilidade da Neide, a gente via que ela teria condições imensas de abranger todas as... Tanto abrangeu que no rádio teatro ela fazia 3, 4 papéis, ela dialogando, contracenando com ela. Ele ingressou na Rádio Diário da Manhã na década de 50 como sonoplasta e passou a produzir programas de auditório. Também fazia jingles e participava do quadro de cantores e do elenco de rádio-teatro. O amigo pessoal e de trabalho Antônio Severo relembra essa época. Quando a Rádio Diário da Manhã surgiu, uma das consequências foi a contratação dos principais elementos do rádio-teatro da Rádio Guarujá para a Rádio Diário da Manhã. E o Zininho veio nessa leva também, a Neide Maria, né? E uma série de outros radioatores. E com isso, estabeleceu-se uma certa competição de rádio-teatro entre a Guarujá e a Diário da Manhã. Na Rádio Diário da Manhã havia um clima de mais abertura para a criatividade e o rádio-teatro da Diário da Manhã evoluiu a nível nacional. Na Rádio Diário da Manhã, Zininho encontrou companheiros da Rádio Guarujá e fez novos amigos, como os locutores Rosendo Lima, Souza Miranda e o jornalista Adolfo Zigueli. O irmão de Adolfo, Walter Zigueli, relata a afinidade que o poeta tinha com o jornalista. Tinha um célebre bar embaixo da Rádio Diário da Manhã e se reunia essa turma toda e tal. Sexta-feira era sagrada. Terminava esse programa, 1 hora depois estava todo mundo lá
O Zininho, ele era muito ligado ao meu irmão, que era muito ligado ao rádio, à cantoria. Então eu verifiquei que na Diário da Manhã ele fazia de tudo um pouco. E aos poucos ele se revelou para todos, né, um camarada com qualidades artísticas. No ano de 1966, o compositor foi morar em Curitiba e montou uma empresa que levava as iniciais do nome dele, CAP Gravações, Promoções e Publicidade Limitada. No final da década de 60, voltou para Florianópolis e resolveu montar o Estúdio Nação junto com o cantor e amigo Luiz Henrique Rosa. Cláudia Barbosa conta a relação que os dois tinham. O Luiz Henrique, ele era mais novo que o pai, então eles não eram muito parceiros de balada, mas eles eram parceiros de música. O Luiz Henrique estava sempre lá em casa com o violão dele na mão, sempre mostrando as coisas que ele fazia para o pai, e o pai sempre gravando tudo que o Luiz Henrique ia lá mostrar, o pai registrava em fitinha. O amigo Luiz Henrique canta a música de Zininho, Quem é que não chora, no Carnaval de 1983, no programa O Carnaval Vem Aí, da TV Cultura. Estamos apresentando O Carnaval Vem Aí. Hoje está fazendo um ano, ai, ai, meu Deus, ela foi embora. Quem é que não chora quando a saudade devora? Um outro grande amigo dele foi o jornalista Aldírio Simões, que no ano de 1994 fez um show para gravar um CD em homenagem ao poeta. Nesta homenagem, vários cantores interpretaram as composições de Zininho. O compositor e arranjador Wagner Segura participou do evento. O Aldírio Simões foi um grande batalhador pelo Zininho. Ele gostava do Zininho demais. O Zininho já estava fora dessa onda, não queria televisão mais. Quando ligava alguma coisa para ele não queria, ele estava com dificuldade financeira. E aí o Aldírio fez esse CD. A gente tocou todos os músicos de graça, porque o Aldírio falou que do jeito que ele encontrou foi no peito, cavando os recursos para poder fazer um CD gravado ao vivo, não foi nem feito no estúdio. Uma coisa feita assim só pelo Aldírio, que tem todos os méritos disso, porque é o único trabalho de referência que valoriza a nossa cultura. Zininho foi sonoplasta, poeta, ator de rádio, teatro e cantor. Liberdade, abre as asas sobre nós. Produtor de programas como o Bar da Noite. E em meio ao zum-zum, em meio à fumaça, em meio ao tilintar dos copos, a vida continua, ou nós continuamos pela vida. E enquanto houver vida, haverá Bar da Noite. Ele também criou jingles. Sorte queres, lhe dá prêmio sem igual. Ao fazer suas compras, guarde o talão, cada 3.000 cruzeiros lhe dá um cupão. Foi compositor. Uma das criações é a música Eu Sou Assim, que foi interpretada por Neide Maria Rosa. Deixem a minha angústia de esperar por quem eu não devo esperar. O poeta interpretou vários papéis no rádio-teatro. Na peça completa A Desmazelada, transmitida no programa Bazar de Emoções em 1964, Zininho se destacou como ator no personagem O Patrão. Mas não vá direto a casa. Primeiro vá à loja de modas e compre algo para a sua mulher. Sim, sim. Quer dizer que posso me retirar? Já o devia ter feito, rapaz. Já devia ter feito. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Zininho deixou um acervo fonográfico com diversas gravações históricas das décadas de 40 a 70. Entrevistas com políticos, artistas e personagens do mundo do samba. Estas gravações estão disponibilizadas na Casa da Memória, entidade cultural da Fundação Franklin Cascais em Florianópolis. Mas o processo de catalogação e transcrição, que começou há muito tempo, está longe de acabar.
o jornalista Norberto De Pisolati, responsável pelo acervo da Casa da Memória, explica este trabalho. Trabalhamos de 88 até uns 2 anos antes da morte dele. 3 anos depois da morte dele, esse material veio para a Fundação e eu estou continuando essa catalogação. Então nós temos lá cerca de 2.100 fitas de rolo e umas 4.000 fitas cassete. E além disso, durante esse tempo todo que ele não trabalhava mais em rádio, nada, só ficava em casa, ele também continuou gravando. Então tem todo esse acervo em fitas cassete que está inexplorado ainda. A catalogação nunca acabou. Zininho mantinha todas as gravações em um quartinho num apartamento no Abraão. Conheci todo o acervo que ele tinha, que estava tudo dentro de um quartinho de 6 metros quadrados. Aquela imensidão de discos, de fita de rolo, fita cassete, equipamentos, enfim, todo o acervo dele. Aí eu me interessei que a gente começasse um trabalho para organizar esse material, que ele estava fazendo tudo isso sozinho, não tinha apoio de ninguém. Então eu propus à Fundação que a gente iniciasse um trabalho para catalogação e conservação desse material. E até hoje eu estou confirmando que aquilo ali é um tesouro muito grande. Esse arquivo passou por diversos locais, até ir por definitivo para as mãos de Norberto De Pisolati, na Fundação Franklin Cascais. O amigo de Zininho, Irê Silva, conta como foi o processo de transição. Ele instalou uma casa lá no Sambaqui, aí ele levou para lá todo o material dele, de gravadores e de fitas antigas, de programas de rádio, das rádios todas aqui da cidade, e estava fazendo a gravação por umas fitas de melhor qualidade, e estava sempre atualizando. Primeiro ele começou em Sambaqui, aí depois ele foi para o Abrão. Hoje esse acervo deve estar naquele museu ali histórico, da memória. E tinha uma paixão por aqui, ele passava horas e horas ouvindo as coisas daquela rádio, porque ele foi amigo de todas as pessoas da ilha. O acervo histórico de Zininho precisa de cuidados especiais para que sobreviva a ação do tempo. Norberto De Pisolati relata como preserva o material fonográfico do compositor. Eu estou dando prioridade à catalogação das fitas de rolo, que é o material mais sensível e o mais antigo que tem nesse acervo. Nós temos fitas lá que já tem mais de 50 anos. Cada fita dessa me dá muito trabalho porque elas precisam de uma higienização, rodar fitas várias vezes. Eram fitas que eram editadas com uma fita adesiva que a cola secou. Às vezes numa fita tem 40, 50 emendas. Eu tenho que refazer todas essas emendas que eu cataloguei dessas fitas de rolo 250 e são 2.100. As gravações para Zininho eram, além de um hobby, uma forma de registrar os momentos. O poeta tinha muito apego às gravações, como comenta o neto Luiz Barbosa. Eu podia porque era o netinho mimado dele. Tudo que eu fazia era bonitinho. As empregadas iam arrumar as coisas deles. Era levantar o que estava ali, passar o pano e colocar de volta no lugar. As fitas era tudo catalogado. Então ele era muito ciumento, ele era muito organizado. Eu lembro que era muito pequeno e eu achava engraçado, né? A história de personalidades que movimentaram a cultura da ilha aos poucos está se perdendo. Isto porque faltam funcionários para cuidar do material gravado por Zininho, como explica Norberto De Pisolati. Isso aí é uma questão já institucional. A gente se ressente muito da falta de um quadro de funcionários da Fundação. A nossa equipe é muito reduzida ali na Casa da Memória, né? Eu estou cuidando sozinho do banco de imagens e da parte de áudio. O meu sonho seria conseguir, no mínimo, mais 2 estagiários. Um continuar o trabalho no banco de imagens e outro que se debruçasse agora sobre essas fitas cassete, porque esse trabalho de conservação é todo um processo, digitalizar esses documentos todos e colocar para consulta do público. Nas fitas que Zininho tanto cuidou, atualmente se escuta apenas o ruído de uma época, devido ao estado de conservação delas. O amigo Irê Silva lembra o quanto Zininho lutou para manter viva a cultura de Florianópolis. Poderíamos prestigiar um pouco mais a memória dele também, não só dele, mas o trabalho que ele fazia de manter a memória da ilha. Havia aqui na ilha muitos grupos musicais que começavam a vida, um teatro de Carvalho, e ele pegava um gravadorzinho e gravava, que ninguém se preocupava em gravar as coisas. Então esse carinho que ele tinha pela cultura da ilha, ele fazia de modo espontâneo, ele tinha consciência da importância de uma memória, de registrar as coisas. No dia 29 de maio de 2009, a Prefeitura de Florianópolis assinou uma ordem de serviço para digitalizar 42 fitas de rolo já catalogadas do arquivo Zininho. Denis Radins, coordenador de patrimônio da Fundação Franklin Cascais,
conta como vai ser este serviço. Concretamente, nós estamos contratando um serviço terceirizado para a digitalização de um primeiro lote de fitas de rolo. Estamos começando agora com 42 fitas de rolo, porque são fitas que correm um seríssimo risco de perda. Florianópolis é uma cidade extremamente úmida, então, tecnicamente, há o risco concreto da perda desse conteúdo. Este primeiro lote de fitas tem previsão de 3 anos para ser finalizado. A transcrição e catalogação, o processo mais demorado, vai continuar apenas sendo feito por Norberto De Pisolati. Existem muitas variáveis que podem contribuir para que nós não terminemos esse trabalho em 3 anos. Agradecemos imensamente a este Norberto De Pisolati, que há 21 anos cuida do acervo. Não fosse ele, esse acervo estaria integralmente perdido. O compositor Wagner Segura critica a falta de apoio dos responsáveis pela cultura de Florianópolis. Então a prefeitura tinha que valorizar mais os seus artistas, incentivar mais. É difícil despontar algum poeta, algum artista, alguma coisa para o cenário nacional por causa disso. Não tem apoio, a gente não valoriza a nossa cultura. O poeta Zininho teve tanto para cantar, em uma ilha que reúne tanta beleza. Ele foi tão apaixonado por esta ilha que gravou a história deste pedacinho de terra perdido no mar. Este acervo merece a atenção da população e das autoridades para que seja preservado. Um pedacinho de terra perdido no mar. Não vá direto a casa. Primeiro vá à loja de modas. Ao fazer suas compras, guarde o talão. Você já começou bem, meu caro. Zininho, vida e acervo, o poeta que cantou e encantou a ilha. Zininho, vida e acervo, o poeta que cantou e encantou a ilha. É um trabalho de conclusão de curso das acadêmicas Caroline Schmidt Concado e Suelen Bianca Campos. Orientadores Gonzalo Pereira e Ricardo Medeiros. Locução do programa Caroline Schmidt Concado e Suelen Bianca Campos. Locução de vinhetas Donizete Souza. Sonoplastia Gabriel Pereira e Márcio Goebel. Curso de jornalismo da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Primeiro semestre de 2009.